Mergulhadores frequentemente se deparam com uma variedade de descobertas fascinantes e peculiares debaixo d'água, cada uma contando sua própria história única. De tesouros valiosos a estranhos monstros marinhos, vamos explorar as coisas mais estranhas encontradas por mergulhadores em águas profundas. O Monumento Yonaguni. O Monumento Yonaguni, descoberto por acaso em 1987, suscita uma intrigante questão: seria uma formação natural ou teria sido esculpido por uma civilização antiga perdida nas profundezas do mar? Localizado a cerca de 30 metros sob as águas das Ilhas Ryukyu, no Japão, esta estrutura submarina cobre uma área de mais de 45 metros de comprimento. Sua composição rochosa inclui projeções entalhadas, faces paralelas planas, degraus afiados, passagens e grandes blocos quadrados, todos evocando a ideia de alvenaria ajustada e trabalhada pelo homem. Alguns especialistas geológicos afirmam que se trata simplesmente de um afloramento rochoso natural, moldado pela atividade sísmica. No entanto, outras evidências sugerem a possibilidade de que seja o fundamento de uma estrutura ou assentamento neolítico submerso, inundado pelo aumento do nível do mar após a Era do Gelo, semelhante a sítios mais recentemente descobertos. Enquanto suas origens exatas permanecem sem solução, o Monumento Yonaguni continua a atrair a atenção como uma atração subaquática irresistível. Mergulhadores podem explorar suas superfícies que levantam questões intrigantes: seriam essas fendas naturais, símbolos esculpidos, ferramentas humanas ou apenas erosão natural imitando o trabalho artesanal? Como um eco das lendas de Atlântida no Pacífico, as ruínas ou formações submersas de Yonaguni desafiam nossa imaginação desde as profundezas azuis. Cemitério subaquático de Trens, um mistério nas profundezas. Deitada de forma sinistra no fundo do mar ao largo da costa de Nova Jersey, está uma frota de locomotivas a vapor esquecidas há muito tempo, datando de mais de 170 anos. Essas raras locomotivas a vapor da classe Planet, construídas na década de 1850, foram avistadas pela primeira vez em 1985 por um mergulhador local, mais de um século após sua jornada misteriosa para as profundezas do oceano. Sua descoberta imediata provocou intriga e muitas questões perplexas, como um conjunto de trens antigos acabou abandonado em seu improvável túmulo subaquático. Os modelos das locomotivas, 2T, acredita-se serem da década de 1850, e somam cerca de uma dúzia no total, com base em imagens de sonar. Elas estão de pé, parcialmente enterradas em sedimentos, seus corpos metálicos surpreendentemente intactos apesar de décadas de corrosão pela água salgada do mar. Imagens assombrosas mostram-nas alinhadas ordenadamente em seu lugar de descanso final, quase como se estivessem estacionadas em uma estação ferroviária subaquática, ainda esperando obedientemente pelos passageiros que há muito partiram. As teorias por trás de seu destino aquático permaneceram especulativas no melhor dos casos. Alguns especialistas sugerem que estavam a bordo de uma barcaça que os transportava ao longo da costa quando uma tempestade poderosa os derrubou, junto com a barcaça, para o seu fim. Outros apresentam uma teoria alternativa: os trens foram afundados deliberadamente, seja como um esquema de seguro ou simplesmente como uma forma não regulamentada da época de desmontar tecnologia obsoleta que já não servia para os trilhos. Estrada de Bimini. Sob as águas cristalinas das Bahamas, encontra-se uma misteriosa formação subaquática conhecida como a Estrada de Bimini. Descoberta por um mergulhador em 1968, essa disposição de pedras, alinhadas como uma estrada ou uma parede por cerca de meia milha, tem despertado a curiosidade de exploradores e cientistas. A Estrada de Bimini tem gerado debate sobre sua origem. Alguns entusiastas, especialmente apoiadores da teoria de Atlântida popularizada pelo paranormal, Edgar Cayce, propõem que poderia ser remanescentes de uma antiga civilização avançada. Curiosamente, Cayce, conhecido por suas profecias, previu em 1968 que evidências de Atlântida seriam encontradas, o mesmo ano em que a Estrada de Bimini foi descoberta. Essa coincidência alimentou especulações entre os entusiastas de Atlântida. Por outro lado, geólogos e arqueólogos oferecem uma explicação mais fundamentada. Eles sugerem que a Estrada de Bimini é uma formação natural chamada rocha de praia. Esse tipo de rocha geralmente se forma ao longo das linhas costeiras, onde areia, ondas e reações químicas cimentam o calcário.
Embora o fascínio pela teoria de Atlântida persista, com argumentos convincentes de ambos os lados, a comunidade científica tende a inclinar-se para a ideia de que a estrada de Bimini é uma ocorrência natural. O debate continua enquanto exploradores e pesquisadores se aprofundam nos mistérios escondidos sob as águas, buscando desvendar a verdadeira origem desta intrigante formação subaquática. Restos do navio Tistlegor. O SS Tistlegor, um navio da Marinha Mercante Britânica, teve seu destino selado durante a Segunda Guerra Mundial, afundando em 1941 após ser atingido por bombardeiros alemães. Transportando um tesouro de suprimentos para as forças aliadas, o Tistlegor repousa no fundo do mar como uma cápsula do tempo submersa. Hoje, ele é um conhecido local de mergulho, frequentado principalmente por sua carga, ou pelo que restou dela. O Tistlegor revela um fascinante museu subaquático, com caminhões, motocicletas, rifles e até mesmo trens preservados nas profundezas. Esses artefatos são testemunhas dolorosas do passado de guerra. Surpreendentemente, apesar de décadas submerso, o nível de preservação é impressionante. Motocicletas permanecem em fileiras, caminhões estão estacionados como se aguardassem os mergulhadores, e vagões de trem repousam de maneira fantasmagórica no fundo do oceano. É como se o tempo tivesse parado no momento em que o navio afundou. Ao longo dos anos, o Tistlegor tornou-se um próspero recife artificial, atraindo uma variedade de vida marinha. Corais se apropriaram da estrutura do navio, e cardumes de peixes nadam pelos corredores outrora movimentados. Essa transformação é um contraste marcante, o cenário de guerra tornou-se agora um santuário para a vida marinha. O Tistlegor, que um dia foi palco de conflitos, agora desempenha um papel crucial como ecossistema submarino, proporcionando um testemunho notável da resiliência da natureza diante das cicatrizes da história. As estátuas Moai polinésias. As estátuas Moai polinésias, esculpidas pelo povo Rapa Nui, são conhecidas em todo o mundo. Assim como os Stonehenge e as pirâmides egípcias, essas massivas figuras de pedra da Ilha de Páscoa são estruturas atemporais da história humana. Erguendo-se majestosamente na ilha, essas estátuas têm sido objeto de fascinação e estudo, representando uma conquista cultural significativa da Polinésia. Cada Moai, esculpido em rocha vulcânica, possui características distintas e acredita-se que encarne o espírito de um ancestral que vigia e protege a ilha. Embora a maioria dessas estátuas esteja em terra, algumas também foram encontradas submersas. Uma teoria sobre como essas estátuas acabaram debaixo d'água envolve seu transporte. O processo de mover essas colossais figuras da pedreira para seus destinos finais era repleto de desafios, e é possível que alguns Moai tenham sido acidentalmente derrubados no mar durante esse complexo processo, devido ao seu peso e tamanho imensos. Como alternativa, acredita-se que os Moais subaquáticos possam ter sido colocados intencionalmente. O povo Rapa Nui tinha uma profunda conexão com o oceano, e é concebível que essas estátuas tenham sido imersas como parte de um ritual ou como oferendas. Assim, hoje, mergulhadores frequentemente se deparam com essas estátuas ao explorar as profundezas ao longo da costa. Essas representações únicas da cultura polinésia, tanto em terra quanto debaixo d'água, continuam a inspirar admiração e despertar o interesse dos estudiosos e aventureiros. Um tesouro no valor de US$1 milhão. No mundo da caça ao tesouro subaquática, poucas descobertas despertam tanta excitação quanto desenterrar ouro perdido de séculos passados. Ao largo da costa da Flórida, uma equipe de caçadores de tesouros vivenciou exatamente isso, desvendando uma fortuna em moedas de ouro com cerca de 300 anos. Essa extraordinária descoberta, avaliada em torno de US$1 milhão, o que daria uns R$5 milhões, é de fato uma quantia impressionante. Mas de onde vieram essas riquezas? Essas moedas são relíquias de um galeão espanhol, parte de uma frota que sucumbiu a um furioso furacão no início do século XVIII. A frota, carregada de tesouros do Novo Mundo, estava a caminho da Espanha, mas o destino reservava outros planos. A fúria da tempestade dispersou as embarcações e seus tesouros ao longo do que agora é conhecido como a Costa do Tesouro. Caçadores de tesouros têm sido atraídos por esta região há muito tempo, impulsionados por registros históricos e lendas de riquezas afundadas, e finalmente, em 2015, o investimento valeu a pena. Cada moeda recuperada oferece uma conexão tangível com a era da exploração e expansão colonial.
Cunhadas nas colônias espanholas, essas moedas contam uma história de comércio, poder e a busca pela riqueza que impulsionou grande parte da exploração mundial na época. Heracleion, também conhecida como Tonis Heracleion, nos apresenta a história de uma antiga cidade egípcia que um dia prosperou e agora já é submersa, nas profundezas do mar Mediterrâneo, próximo à foz do Nilo. Perdida por séculos, essa cidade foi redescoberta no início dos anos 2000. Fundada por volta do século VIII a.C., Heracleion era uma movimentada cidade portuária e um ponto vital para o comércio entre o Egito e o mundo grego. Decorada com grandiosos templos, estátuas e várias estruturas, simbolizava a proeminência e riqueza. No entanto, por volta do século VIII d.C., a cidade sucumbiu às forças da natureza, incluindo o aumento do nível do mar e a liquefação do solo, afundando gradualmente sob as ondas. O reencontro com Heracleion foi um evento revolucionário na arqueologia subaquática. Os restos da cidade estavam notavelmente bem preservados, oferecendo uma visão única da civilização egípcia antiga. O local revelou estátuas de deuses e deusas, vestígios de templos e uma variedade de artefatos, incluindo moedas, cerâmicas e inscrições. Essas descobertas forneceram valiosos insights sobre a vida religiosa, política e cotidiana de seus habitantes. O design sofisticado e a infraestrutura da cidade, agora estudados por meio de suas ruínas subaquáticas, oferecem lições sobre a engenharia antiga e a adaptação a condições ambientais em constante mudança. Heracleion destaca-se como um fascinante sítio arqueológico, contribuindo significativamente para a nossa compreensão do mundo antigo e a resiliência das civilizações diante de desafios naturais. Neápolis. Neápolis, a antiga cidade romana que outrora foi um próspero porto, tem uma narrativa que entrelaça a história com os mistérios do mar. Redescoberta em 2017 após permanecer submersa por séculos, Neápolis oferece uma visão fascinante da extensa rede do Império Romano e do poder de desastres naturais. Localizada ao largo da costa de Nabeu, no nordeste da Tunísia, Neápolis foi por muito tempo objeto de rumores sobre seu afundamento devido a um tsunami no século IV d.C., um evento documentado pelo historiador romano, Namus Marcellus. No entanto, a localização exata da cidade e a extensão de suas ruínas permaneceram um mistério até sua recente descoberta. As ruínas subaquáticas de Neápolis revelam um vasto e bem planejado layout urbano. O sítio inclui ruas, montanhas e aproximadamente 100 tanques usados para a produção de garum, um molho de peixe fermentado que era um item essencial na culinária romana. Essa descoberta é significativa, pois fornece evidências da escala industrial e das atividades econômicas da cidade, ilustrando um aspecto fundamental da vida cotidiana no Império Romano. Apesar de seu trágico fim, a cidade submersa de Neápolis é um verdadeiro tesouro para arqueólogos e historiadores nos dias de hoje. O local não apenas revela os vestígios de uma cidade romana, mas também oferece insights sobre a vida cotidiana, a economia e a produção industrial da época, tornando-se uma fonte valiosa para entender a complexidade do Império Romano. Descobrir algo inesperado durante um mergulho nas profundezas do mar é como tropeçar em um segredo oculto do oceano. Imagine esse acontecimento: um mergulhador se lança no mar profundo, e se depara com uma visão surreal, um container de carga totalmente submerso, descansando de forma sinistra no leito do oceano. O mistério se aprofunda quando consideramos como esse enorme container acabou em um lugar tão peculiar. As teorias são variadas, algumas sugerindo que foi lançado ao mar durante uma tempestade poderosa, enquanto outras consideram uma possibilidade mais misteriosa: teria sido afundado deliberadamente por razões desconhecidas? O conteúdo do container adiciona outra camada de intriga, envolto em segredo. O mergulhador, perplexo pela descoberta, tentou relatá-la, apenas para ser instruído a manter a confidencialidade e não investigar mais. Agora, surgem questões. O que havia dentro desse enigmático container de carga? Estaria carregando mercadorias comuns, algo mais valioso, ou talvez algo mais sinistro? O leito do oceano esconde uma história que nos convida a refletir sobre os mistérios que podem ser encontrados sob as ondas. Hidromedusa ártica. No gelado ambiente das águas árticas, habita uma criatura peculiar, a hidromedusa ártica. Esses organismos semelhantes a águas vivas, com suas formas etéreas e delicadas, são uma visão hipnotizante no mundo subaquático congelado.
Sua presença nas águas árticas é uma prova da diversidade de vida que prospera mesmo nos ambientes mais extremos do planeta. A hidromedusa ártica faz parte de um grupo de animais conhecidos como hidrozoários, intimamente relacionados às águas-vivas mais familiares. O que torna essas criaturas cativantes é a sua beleza etérea. Elas possuem uma campânula translúcida através da qual suas intrincadas estruturas internas muitas vezes podem ser vistas, além de tentáculos longos e fluidos que as acompanham enquanto se movem na água. Embora seu tamanho possa variar, muitas espécies de hidromedusa são bastante pequenas, tornando sua descoberta e observação uma experiência fascinante para mergulhadores e biólogos marinhos. Apesar da aparência delicada, essas criaturas estão bem adaptadas às condições rigorosas de seu habitat. As águas árticas frias e ricas em nutrientes oferecem um ambiente ideal para sua prosperidade. A dieta da hidromedusa ártica geralmente consiste em plâncton e peixes pequenos. Elas utilizam seus tentáculos equipados com células urticantes para capturar suas presas, demonstrando o equilíbrio entre beleza e sobrevivência no mundo natural. Agora, qual dessas descobertas subaquáticas mais intrigou você? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de assistir nossos outros vídeos interessantes, ok? Te vejo na próxima!